somos felizes, realmente há felicidade em nossa vida, há alegria em nossa vida. James Moore, um escritor americano, em seus escritos, em seus livros, ele dá um interessante exemplo de que as menores coisas podem ser mais importantes para se obter a felicidade do que as grandes coisas. Ele conta que um grupo de operários de uma fábrica eram felizes, o seu salário era bom, as suas horas de trabalho não eram cansativas, eram excelentes e as condições de trabalho eram muito boas. E esses operários admitiam, eles reconheciam todos esses fatores favoráveis. No entanto, eles estavam fervidos de descontentamento, eram infelizes. Então a gerência, preocupada, estava perplexa diante deste fato. Então procurou um psicólogo industrial para analisar essa situação, para descobrir o verdadeiro motivo do descontentamento desses operários. Este psicólogo então estudou a situação e descobriu que o problema estava com os sapatos usados pelos operários. Talvez uma pequena coisa naquela fábrica, mas através dos estudos, os trabalhadores precisavam ficar de pé. Ele descobriu que os trabalhadores precisavam ficar de pé, ficarem de pé por longos períodos, por várias horas eles ficavam de pé num assoalho duro, num chão duro. Então os seus pés, as suas pernas ficavam extremamente cansados. As dores musculares que começavam nos dedos, passavam para o pé, para os pés e logo espalhavam por todo o corpo. E isso lhe causavam descontentamento, infelicidade, porque os sapatos eram comuns que eles usavam, não se adaptavam com aquele assoalho duro. A fadiga que começava com seus pés, os seus dedos se espalhavam e logo chegava por todos os seus nervos, então afetando-lhe a própria reação. E prontamente qualquer dificuldade lhes afigurava uma montanha de problemas. Qualquer coisa era suficiente para tirar aqueles operários do sério, para tirar a alegria, a satisfação de trabalharem. Embora eles eram bem remunerados, as jornadas de serviço não eram longas. Então o descontamento foi desaparecer quando aquela companhia resolveu fazer sapatos especiais para aqueles operários usarem. E nós sabemos que a menor coisa nos afeta, como aconteceu com aqueles operários. Talvez a menor coisa tenha afetado a nossa vida, nos tornando, tirando a nossa alegria, talvez momentânea, a nossa felicidade. Nós sabemos que uma palavra dura pode dar fim a uma amizade de grandes anos, de vários tempos. E de repente, com uma conversa, com uma palavra dura, nós poderíamos dar cabo a uma grande amizade. Um mau hábito arruína todo o caráter da pessoa, toda a dignidade do ser humano. Você já observou que quando a pessoa tem um pequeno mau hábito, que seja, esse mau hábito lhe tira toda a dignidade, arruína todo o seu caráter, trazendo infelicidades. E parece que a alegria ou que a felicidade é uma experiência agradável que se origina da posse de coisas boas. E aí afora, isso está incluído a fortuna, a prosperidade de uma maneira em geral. E muitos associam a felicidade ou a alegria entre o ter e o não ter. E nós sabemos que as Escrituras não falam assim. A felicidade é do ser ou não ser. Ou seja, entre você ser uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho e ser uma pessoa redimida por Jesus. Nós sabemos que as fortunas, as riquezas, o dinheiro não traz felicidade para as pessoas, porque senão nós não veríamos nos jornais, nas manchetes, pessoas ricas, milionárias se suicidando, dando fim às suas vidas. Pessoas vivem desesperadas, procurando algo para saciar a sua necessidade de alegria, para satisfazer as suas necessidades emocionais. Então, daí nós poderíamos então desassociar a alegria, a felicidade das possessões. A alegria, a felicidade não se associa com o ter ou não ter. Mas nós sabemos que a alegria, por sua vez, não depende do que acontece, mas ela vem de fontes interiores. A alegria vai vir de fontes interiores, de um relacionamento com Deus. O homem foi criado com o objetivo de louvar e dar glórias a Deus.
Quando entrou o pecado, metanoia, que significa errar o alvo, quando traduzimos do grego para o português, então o homem saiu do objetivo para o qual ele foi criado, ele errou o alvo. E daí, se ele errou o alvo, ele perdeu o objetivo para o qual foi criado. E daí ele então começou a viver numa nação de problemas, de dificuldades, não encontrando motivação para viver, para se sobreviver. E daí o pecado tem causado infelicidades, falta de alegria, tem causado destruições na vida das pessoas. Mas a felicidade, a fonte da verdadeira felicidade, a fonte da verdadeira alegria, nós vamos encontrar dentro de nós, quando nós temos a obra estabelecida do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós temos um compromisso com Deus e estamos no nosso alvo correto, ou seja, louvar e glorificar a Deus. E nós sabemos que uma atitude de mente, talvez, ela é muito valiosa. Há pessoas jovens que se sentem velhas, fatigadas, cansadas, mas há pessoas idosas que se sentem jovens. E às vezes, uma atitude de mente ela é muito valiosa para se obter vigor e saúde, até mesmo alegria e felicidade. Há um velho ditado que diz que somos tão velhos quanto nós pensamos. Você tem sido tão velho quanto você pensa que é, ou tão jovem quanto você tem pensado que é. Será que isso tem sido verdade em nossas vidas? Sobre a velhice nós podemos destacar que não é verdade. Por quê? Porque Moisés, no auge dos seus 90 anos de idade, quando começou a sua grande jornada de líder, de libertador de Israel do cativeiro egípcio. E ali lhe causou grande alegria, grande felicidade por ser um homem usado por Deus para ser um líder, um libertador, um redentor. William Gladstone tornou-se o primeiro-ministro da Inglaterra pela 4ª vez, com a idade de 83 anos. A mais famosa pintura de Michelangelo, o fresco do Juízo Final, que está na Capela de Sistina, em Roma, ela foi terminada quando ele tinha 70 anos de idade. Isso tem provado que nós não somos tão velhos quanto parecemos ser, quanto pensamos que somos. Quando Ticiano tinha quase 100 anos de idade, ele ainda estava produzindo quadros de grandes valores e de grande beleza para o mundo. Isso então nos leva a crer que nós não somos tão velhos quanto pensamos ser. E que se estivermos dispostos a encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, essa alegria indestrutível, nós a encontraremos se olhar para dentro de nós e descobrirmos o propósito para o qual nós somos criados, então voltarmos para o alvo correto, que é o louvor e a glória de Deus. O mundo tem lançado ao cristão o desafio de ser alegre. O mundo tem lançado a você, a cada um de nós que está aqui, o desafio de sermos alegres. Janaúba, com certeza, tem lançado um grande desafio a essa igreja de ser alegre, para que possa lhe dar motivação para sobreviver. Nós sabemos que há grandes problemas que têm nos tirado a alegria. E há um ditado aí que questiona: dá para ser feliz? Será que dá para ser feliz na atual conjuntura em que nós vivemos, no contexto político, social em que passa o nosso país? Dá para ser feliz? Infelizmente, o prefeito sabe diz que existem muitos procuradores aí de salvadores da pátria, e jamais existirá. Jamais encontrarão pessoas que façam a nação, que façam a cidade ser felizes. Porque o único suficiente de dar a alegria da felicidade é Jesus Cristo. Porque essa alegria, essa felicidade tem de vir de fontes interiores. Talvez nós poderemos melhorar as condições de vida, dar um melhor nível de vida para cada cidadão, para cada irmão. Mas a verdadeira felicidade não. Porque só Jesus Cristo nos dá essa verdadeira felicidade. E diante desse quadro nós temos o grande desafio de sermos alegres, de sermos felizes, para que as pessoas que são infelizes possam encontrar esta alegria. E Jesus Cristo nos capacita a sermos felizes. Jesus Cristo nos capacita a vivermos felizes em meio a tantas adversidades. Vamos olhar um pouco para o texto em que lemos,
em que quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos na cidade de Filipos, aos crentes que estavam lá em Filipos, ele estava encarcerado, ele estava preso por ser um pregador do Evangelho, mas ele era capacitado a estar feliz, a ser sempre alegre, porque essa capacitação, essa fonte de alegria jorrava de dentro para fora. As coisas materiais, as coisas exteriores não nos saciam a nossa fome de alegria, de uma verdadeira felicidade. Quando Paulo estava encarcerado em Roma, ele ficou lá como águia engaiolada, como animal engaiolado. As suas viagens foram impedidas, e como ele gostava de viajar para pregar o Evangelho, porque ele tinha engaiolado, encarcerado, mas ele ficou lá e começou a escrever as suas cartas, aproximadamente 13 do Novo Testamento, do que nós temos aqui fora, as que foram perdidas. Ele demonstrava total alegria, essa alegria indestrutível, essa felicidade indestrutível, por ser um seguidor de Jesus Cristo. E ele então havia aprendido que o homem que louva a Deus, o homem que dá glória a Deus, que está no alvo que Deus colocou, ele prevalecerá vitorioso e sempre alegre. E Paulo então ministrara pessoalmente a Filipos sobre a inspiração do Espírito Santo alguns anos atrás, antes de estar preso em Roma. E ele então enviou à igreja nessa cidade uma carta pessoal, e nessa carta, em que nós conhecemos como aos Filipenses, nela há 100 referências pessoais e 16 referências ao regozijo, ou seja, à alegria. Ele faz 16 referências para que os irmãos estejam sempre alegres, felizes, regozijando no Senhor. E no âmbito de 4 capítulos, que podem ser lidos em apenas 10 minutos, esses poucos versos que estão em Filipenses revelam como a alegria indestrutível pode ser possessão dos que colocam a sua fé em Jesus, dos que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Talvez Satanás pode nos impedir de viajar, porque ele jaz no mundo, é o príncipe das trevas, mas ele não nos pode evitar de triunfarmos. Então nós poderemos tirar princípios valiosos para estarmos sempre alegres. Vamos analisar o texto em que lemos. A alegria vem através da oração em primeiro lugar. A alegria vem através de uma vida de oração. Versículo 4 do capítulo 1. Fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós, com alegria. A oração, meus irmãos, é uma conversação, são frases, né? Assim que nós estudamos no português. A oração nossa para com Deus é nós conversarmos com Deus, dialogarmos com o Criador, é nós termos comunhão com Ele, termos compartilhar de amizade, que traduzido do grego significa koinonia. Para isso nós somos criados, para termos koinonia com Deus, para termos um compartilhar de amizade com Deus, uma participação na vida íntima, para Ele participar em nossas vidas, para conversarmos com Ele, como nós conversamos com os nossos amigos, os nossos familiares. E a alegria indestrutível vem quando nós oramos, porque nós podemos conversar ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor que pode apagar todas as tristezas, todas as mazelas do pecado em nossas vidas, pode nos dar perdão. Então, a alegria vem quando nós oramos, quando nós estamos comunicando com Deus, quando nós estamos nos dialogando com Deus. E existem 3 fontes principais que seguiram de origem para a alegria que abundou a vida de Paulo. E nessa oração nós poderemos observar que havia ações de graça pelo passado, versículo 3. Aqui nós poderemos falar que havia ações de graça pelas vitórias do passado. Você tem agradecido a Deus pelas vitórias que Ele tem me proporcionado até aqui? Primeira igreja de Anaúba. Quantas e quantas vitórias Deus permitiu no decorrer ao longo desses 40 anos? E a você? Eu não sei a sua idade, mas você sabe quantas vitórias Deus tem permitido que lhe aconteça ao decorrer de sua vida até hoje. Você tem dado ações de graça pelas vitórias, pelo passado? Paulo orou lá com ações de graça, reconhecendo as vitórias que ele teve aos pés de Jesus no passado. Ele pôde orar com ações de graça pelo passado, pelas vitórias no passado.
Paulo também era mais sensível às misericórdias de Deus do que ao antagonismo